Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as principais vantagens de usar um suporte para o seu notebook. Eu não gosto já há alguns anos de usar um notebook direto na mesa. Acabo usando de final de semana ou quando eu tenho que fazer alguma consulta rápida, mas na medida do possível a ideia é sempre usar um suporte para ficar numa posição com uma ergonomia melhor, pelo menos, né? Mas não é só essa vantagem, tem algumas outras vantagens interessantes que vale a pena a gente listar e mostrar como é tão importante usar esse acessório que hoje em dia dá para encontrar por preços super bons, né, na internet. Então vou mostrar os modelos que eu estou utilizando hoje e as principais vantagens que eu vejo neste uso. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então tá aqui a minha mesa de trabalho aqui, que é móvel, o setup é totalmente móvel, é montado e desmontado conforme eu vou trabalhar mesmo, no dia, na hora de trabalhar. Aqui, esse aqui é um pad da AMA Setups que eu acabei adaptando para uma mesa redonda, ficou super legal, ele ficou no formato meia-lua e me ajuda bastante a poder trabalhar sempre ficar, né, com aquele quadrado aqui que estava ficando meio esquisito. Então, a ergonomia está ótima, né? Eu tenho espaço para apoiar o pulso aqui, neste lado aqui também. Então, está bem interessante, bem ergonomicamente correto. Eu fico com a tela numa posição que eu não fico olhando para baixo, eu fico olhando na posição correta, né? Então, o primeiro ponto, sem dúvida alguma, é a ergonomia, tá? Então, mostrando aqui, o suporte que eu uso é esse aqui da ROC, tá? Ele eleva bem o notebook, ainda dá para deixar o teclado apoiado nessa parte inferior dele, tá? E fica tudo numa posição super legal para trabalhar e não sinto dor no pescoço, não sinto dor na coluna, trabalho super bem nessa posição. Então, o primeiro ponto, com certeza, é a ergonomia. Segundo ponto, isso é uma curiosidade interessante, mas que vale a pena a gente lembrar. Derramamento de líquido, seja um café, seja uma coca, seja uma água, o que você estiver bebendo na hora, um suco, se você derruba com o suporte na mesa, dificilmente, acho que é impossível o teclado e o notebook estragar e ser molhado, porque no máximo você vai estragar o teclado que está aqui embaixo, mas nunca o note que está lá em cima. Então, o segundo ponto que vale muito a pena usar o suporte é esse, deixar ele livre de derramamento de líquido acidental. Tá? Então, realmente, ó, com essa altura aqui que ele está, é muito difícil, é impossível acontecer um derramamento de líquido. Então, essa é outra vantagem que assim não tem nem o que falar, é uma vantagem muito grande mesmo. Bom, outro ponto que vale a pena comentar sempre é a ventilação, tá? Você fica com espaço aqui embaixo do notebook, muito grande de ventilação, então você reduz o aquecimento, reduzindo o aquecimento, você aumenta a vida útil aí do seu notebook. Então, é uma ótima você usar um suporte, porque você vai acabar aumentando a vida útil. Não necessariamente você precisa usar esse tipo de suporte que eu uso, tá? É que como o Mac ele praticamente não aquece com esse chip M1, eu não preciso de um suporte com ventoinha, mas pode também usar aquele suporte com cooler, que aí você consegue ainda deixar melhor o seu notebook com uma temperatura mais baixa e vai fazer com que ele tenha uma performance melhor e vai esquentar bem menos durante o uso. Um outro ponto interessante é que parece, pelo menos o meu ponto de vista, que a mesa fica mais bonita, fica mais organizada, tá? Aqui tudo bem, eu estou fazendo os backups, está meio feio aqui do lado com os três retângulos ali, mas normalmente você fica com um visual bem mais bonito, bem mais legal, com um notebook em um suporte. Então pode ser bem interessante para deixar a mesa mesmo mais bonita, usando o suporte, né, adequado, um suporte legal, que aguente o peso do seu notebook, que seja durável. E no caso desse aqui, que é feito em alumínio, eu considero ele super bonito e fica legal. A mesa fica bacana com ele, com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, falando um pouco de pontos negativos, tá? Ponto negativo número um, na minha opinião, é o peso, tá? Então, no caso desse suporte, por exemplo, esse suporte da ROC, ele é muito pesado. Vou tentar mostrar aqui que eu estou fazendo backup agora, mas ó, vou mostrar para vocês. É uma peça de alumínio que você tem os dois braços ali, essa parte de cima,
a parte de baixo, para ele ficar estável desse jeito, ó, você precisa de um suporte robusto. Então, nesse caso, desse suporte especificamente, ele é caro, é um dos mais caros que tem no mercado, e é pesado. Então, não é portátil, não é fácil de levar para todo o canto, e também ele tem esse problema do custo, ele é mais caro. Mas se você tem uma estação de trabalho fixa com notebook em casa, eu recomendo demais ele, porque é a melhor opção, com certeza, para você poder trabalhar em qualquer lugar. Agora, se a grana for mais curta, aí você pode optar por outras alternativas mais baratas, tá? Então existem vários modelos que você vai gastar menos. Então eu acho que o primeiro ponto é o custo e o peso, né? O segundo ponto negativo, que pode ser um ponto negativo, que tem que ficar muito de olho, é a questão da posição da tela. Veja que esse tipo de suporte, eu acabo olhando para frente, né? Ele fica numa posição perfeita, olha a distância que está o teclado, tá? Então ele fica numa posição super boa. Agora, outros suportes que ficam mais baixos, você vai conseguir aumentar, obviamente, a altura da tela, mas ainda assim você vai ficar olhando um pouco para baixo. Então, a escolha dele pode ser um pouquinho complicada. O que eu recomendo, né? Comprar online, isso pode ser um pouquinho chato, porque pode chegar o produto na sua casa e você se arrepender, perceber que não era aquilo que você queria. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Se vocês têm grana para gastar, tá com um pouco mais de dinheiro e quer uma peça fixa no setup, compre esse tipo de suporte como esse modelo da ROC. Você vai ficar super feliz, ele aguenta pra caramba o peso, ele fica numa altura super boa e você vai gostar demais dele, porque realmente é um suporte muito bom. Agora, se você tem menos grana para gastar, ou quer simplesmente um suporte mais leve para levar para tudo quanto é canto, e ainda um ponto interessante, né? Você, aqui ó, eu tô com o trackpad aqui. Tem gente que não gosta de usar o trackpad ou o mouse, quer um suporte, mas quer continuar utilizando o trackpad do próprio notebook. Aí, a minha recomendação é esse tipo aqui de suporte, tá? Esse suporte aqui, ó, dobrável, super pequenininho, ó, você consegue ajustar ele super bem na mesa e ó, a mochilinha está ali, você coloca ele na mochila e ele simplesmente desaparece. Tá? Então, esse tipo de suporte ele é barato, ele tem um custo-benefício excelente, tem aqui os pezinhos de silicone, então não vai riscar a mesa, tem os pezinhos de silicone aqui para não riscar o notebook, é bem robusto, tá? Você sente ali que tem um peso, né? Não é um negócio sabe que parece que vai quebrar, nem nada parecido, e você tem um custo mais baixo, consegue utilizar o trackpad do próprio notebook, porque ele fica encostadinho aqui na mesa, né? Você consegue usar o trackpad sem precisar dessa alternativa ou de um mouse externo, e ao mesmo tempo você tem uma elevação bem satisfatória. Não é tão boa, obviamente, quanto essa do suporte da ROC, mas você consegue elevar bastante o seu notebook e deixar a posição ali de trabalho ergonomicamente melhor do que se você, obviamente, deixasse ele em cima da mesa. Então, se você quer portabilidade e se você quer gastar pouco, esse aqui, com certeza, eu acho que não tem nada melhor do que esse suporte. Agora, se você quer trabalhar numa estação fixa mais com o seu notebook, aí vai nesse aqui da ROC, que com certeza você vai ter um acessório para muitos anos aí de vida e trabalhando super bem. O único problema que eu falei, ele é mais caro e ele é dobrável, tá? Só que ele fica muito pesado. Ainda assim, depois de dobrar, ele é muito pesado e fica um pouco desajeitado para levar na mochila. Cabe, tá? Que fique bem claro. Dá para fazer sim, não é que é uma coisa absurda, mas sem dúvida alguma esse aqui é uma fração do peso e acaba ficando muito mais leve. Então essa é a minha recomendação para trabalhar fora de casa e o da ROC para trabalhar dentro de casa. Bom, pessoal, então é isso. Essas são as principais vantagens e algumas pequenas desvantagens, na verdade nem desvantagens, né? São pontos que você precisa ficar bem de olho antes de comprar o seu suporte
para notebook, mas é um acessório que eu recomendo demais. Você vai trabalhar com uma posição, né, da coluna muito melhor e vai, acho que render muito mais e ainda proteger o seu notebook de superaquecimento, derramamento de líquidos e outras coisas. Então vale sempre a pena pensar nesses pontos e escolher o melhor acessório que melhor te atende para deixar o seu notebook mais protegido e a sua coluna também. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.